Fala galera, tudo bom? Esse é o Chama Tiuli, hashtag 53, esse é o número do... Como é que é o nome daquele Fusca? Herbie. Se meu Fusca falasse. Então galera, hoje a gente vai falar aqui sobre perguntas mais relacionadas à saúde, família e dinheiro. Vamos começar aqui, tomara que seja interessante para você, mas deixa aqui nos comentários qualquer dúvida que você tenha que eu possa responder em outro vídeo. E não se esqueça de compartilhar com quem você gosta e se inscrever nesse canal, beleza? Primeira pergunta que eu tenho aqui pro Chama Tiuli hoje é o seguinte: Tiuli, como saber se a empresa ela vai crescer ainda mais? Uou, estamos invertendo as bolas aqui, né? Tá. Como saber se a empresa ela vai crescer ainda mais? Olha só, uma boa maneira de você entender se a empresa ela vai continuar crescendo, eu acredito que seja olhando para o market share. Uma empresa que tem já 100% do market share só vai crescer se o mercado crescer. O que a gente deve procurar? Empresas que tenham uma pequena parcela do market share. Para quem não sabe o que é market share, no mercado de 100 milhões de reais eu faturo 10, eu tenho 10% do market share. Nem sempre a gente vai ter 100% do lucro proporcional ao market share. O que quer dizer isso? Só por ter 10% do market share não significa que eu vou ter 10% dos lucros daquele mercado. Vantagem competitiva é exatamente quando eu tenho um percentual maior do que o meu market share em percentuais dos lucros da indústria, beleza? Mas vamos falar aqui dessa história de crescimento. Além desse market share, eu colocaria a linha de produtos. Por exemplo, a linha de produtos da Apple, ela pode crescer muito ainda. Ela pode fazer aparelhos de televisão para a tua residência, ela pode equipar o teu veículo com produtos, ou seja, a gente ainda vê mais crescimento na Apple, apesar de mais de 60% das suas vendas dependerem do iPhone, beleza? E aí, na contabilidade, como é que eu vou enxergar isso? Exatamente quando eu ver quanto que ela pagou de dividendos em relação ao seu lucro total. Empresas que estão pagando aproximadamente 100% do seu lucro em forma de dividendos é porque elas não veem novas maneiras de investir no próprio negócio. E isso aí me dá uma dica se a empresa ainda tem esteira de crescimento, tá? E aí vamos dizer que a empresa ela tenha ainda espaço para crescer. O que ela pode fazer para aumentar essas oportunidades de crescimento, né? Primeiro, investir no time, na cultura, nos recursos humanos, porque no final das contas são as pessoas que são as usinas de ideias dentro de uma empresa e a empresa está para executar essa usina de ideias. Uma outra maneira importante é você aplicar em pesquisa e desenvolvimento. Quando a gente olha para empresas como Google, Amazon, Facebook, essas empresas estão investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. Você consegue capturar isso através do DRE. Uma outra maneira também da empresa crescer ainda mais é diminuindo o seu custo de capital. Porque uma empresa que tem um custo de capital de 10% só consegue ter projetos que vão gerar valor a partir do momento que eles geram 10% de retorno sobre os ativos empregados, tá? Quando a empresa ela diminui o seu custo de capital, vamos falar aqui um exagero, para 5%, ela consegue ampliar o leque de projetos que ela consegue executar de maneira rentável, ou seja, ela abre mais oportunidades de investimentos com isso e abre, consequentemente, mais espaço para crescimento, beleza? Então, essa aí foi a primeira pergunta. Vamos falar agora da segunda pergunta, que tem mais a ver com finanças pessoais. Como lidar com dívidas altas, Tiuli? Primeira coisa que você tem que fazer é escrever todas as dívidas. Pode parecer um pouco maluca essa primeira dica, mas tem tanta gente bloqueada com a sua situação, com a sua vida financeira, que elas têm até medo de olhar para o saldo do banco, elas têm medo de olhar para o saldo das dívidas. A primeira coisa que você tem que fazer então é encarar de frente isso. Faz uma lista das dívidas e veja qual que é o custo de cada dívida. O mais provável é que você tenha dívidas caras dentro das suas dívidas totais. E aí o que você tem que fazer? Se estiver devendo no cheque especial, no cartão de crédito, tem que pegar um empréstimo com um banco, a um custo mais barato que do cartão de crédito e do cheque especial, e pagar essas dívidas mais caras
com dívidas mais baratas, beleza? Outra coisa, se você tem uma dívida que ela é derivada de falta de controle de gasto, você tem que fazer também um trabalho de controle de gasto. Ou seja, tirar os supérfluos, tirar aquelas coisas que você pode fazer de maneira mais produtiva, cortar na raiz mesmo, cortar no osso. Ou seja, se está gastando muita luz, tem que dar um jeito de diminuir o consumo de luz. Se está gastando muito com saída, ou seja, pede iFood, pede Rappi, tem que fazer mais as coisas você mesmo, beleza? Tem que entender aí o que está fazendo o teu navio, o buraco do navio tá vazando água e tem que tapar esse buraco. A partir desse momento, você vai começar a gerar uma reserva mensal para abater essas dívidas que você já está fazendo pelo menor custo possível, tá? Outra coisa que as pessoas confundem muito dentro desse assunto é o seguinte: tenho uma dívida imobiliária, financei meu apartamento e estou lá devendo 100 mil reais de dívida desse apartamento, mas tenho 50 mil, 60 mil, 70 mil num CDB do banco. E aí, o que eu falo para você? É importante que você tenha essa dívida do apartamento gerenciada, ou seja, será que você não consegue refinanciar isso em parcelas menores para equilibrar o teu orçamento? Essa é uma alternativa. Uma segunda alternativa, tirar um pedaço dessa tua reserva de emergência para quitar um pouco dessa dívida e aí diminuir o custo dela. Trabalha dessa maneira, de maneira objetiva, de maneira clara, na ferida. E se você puder realizar alguns investimentos para pagar essas dívidas, não ousem fazer isso. Por quê? A partir do momento que você está pagando uma dívida de custo de 8% ao ano, por exemplo, você está tendo 8% de retorno sem risco. Beleza? Olha só, 8% de retorno sem risco, já livre de impostos, porque você não tem que pagar imposto sobre dívida que você pagou. Então, esse é o melhor caminho, beleza? Vamos para a terceira pergunta aqui. Túlio, consigo aportar 4 mil por mês? Como começar? Essa pergunta aqui é muito boa, tá? Parabéns por estar juntando tanto dinheiro todo mês. Vamos dizer que o primeiro ponto agora para você é determinar quanto que você gasta por mês, né? Porque é baseado em quanto você gasta por mês que você vai determinar qual é a tua reserva de emergência. Vamos dizer que você também gasta 4 mil por mês, você ganha 8 mil, guarda 4, gasta 4, e aí eu sugiro que você tenha 24 meses de reserva de emergência. Uau, Túlio, por que esse número 24 meses? Vou até botar aqui a minha máscara do Covid, né? Vamos dizer que você tem que se recolocar no mercado de trabalho. Eu, como acredito muito na história da educação, o que eu faria se eu tivesse que me recolocar no mercado de trabalho? Faria um mestrado, faria uma pós-graduação, faria alguma coisa que eu investisse em mim. E aí, nesse processo de transição, quanto mais tempo eu tivesse para me dedicar nessa transformação, melhor. Ou seja, 24 meses é o tempo de fazer uma pós-graduação, um mestrado, para me recolocar no trabalho. E aí, essa é a minha conta para reserva de emergência. Então, 24 meses vezes 4 mil reais, a gente está falando de 96 mil reais. Ou seja, a primeira coisa que você tem que fazer aqui é fazer essa reserva de 96 mil reais para depois começar a investir. Quando você fizer essa reserva, você já vai ter o teu dinheiro lá no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, é onde eu sugiro que as pessoas coloquem a sua reserva de emergência, caso meçam os seus resultados em reais. Caso você faça a medição do teu patrimônio em dólares, sugiro que você coloque uma conta corrente com esses juros aí de 0,7% ao ano. Eu até sugiro que você deixe na conta mesmo, tá? Tem umas implicações tributárias ao você comprar investimentos que podem não ser benéficos para você nesse nível de juros, beleza? Depois que você começar a construir a tua carteira de investimentos em cima dessa plataforma bem sólida que é a reserva de emergência, sugiro que você trace o teu perfil de risco. Teu perfil de risco, se for conservador, você vai botar a grande parte dos teus investimentos em renda fixa. Se você for moderado, você já vai colocar meio a meio renda variável e renda fixa. Se você for agressivo, você vai botar algo como 1/4, 1/5 do valor em renda fixa, o resto em renda variável. Aí o próximo ponto é você começar com renda variável, aonde que eu sugiro que comece? Nos fundos imobiliários. Por quê, Túlio?
porque é um ativo que ele tem menos mudanças fundamentais, ou seja, você consegue compreender e acompanhar de uma maneira mais simples. Uma outra coisa importante também é que os fundos imobiliários, na média, eles geraram mais retorno do que as ações e com menor volatilidade, ou seja, está um ativo bem melhor aí do que as ações para quem não conhece. E para quem não conhece, agora já dando o próximo passo, é investir na média das ações. Como é que você investe na média das ações? Através de ETFs. Você tem ETFs focados em empresas de menor tamanho, empresas com uma governança corporativa diferenciada, empresas focadas em dividendos e as empresas que seguem o índice Ibovespa, beleza? Então, fazer essa escadinha de primeiro da renda, reserva de emergência, para depois fundos imobiliários, depois ações através de ETFs, depois ações americanas através de ETFs, e aí depois você vai para o stock picking ou técnicas de escolhas de ações individuais que vão te gerar mais retorno, mas também vão exigir mais competência e habilidade com dinheiro e além de uma resiliência emocional um pouco maior, beleza? É simples, é importante que você faça esse passo a passo, porque esse próprio processo de construindo e subindo essa montanha aos poucos vai te ajudar muito, principalmente em desenvolver o emocional para ser um investidor de longo prazo bem sucedido, beleza? Vamos aqui para a quarta pergunta. Tiuli, se você tivesse 16 anos hoje, o que você faria para chegar onde está? Cara, a primeira coisa que eu faria, eu me manteria vivo, né? Pode parecer uma piada isso, mas isso tem muito a ver com o mercado financeiro. Por quê? Eu só tô onde eu tô, gente, porque eu nunca assumi o risco de quebrar. E tá vivo é você não quebrar. Uma das coisas que os jovens, eu acho que não entendem, é que eles têm o principal fator da fórmula da riqueza a favor deles, que é a história do tempo. Quanto mais tempo eu tenho, galera, menos eu preciso forçar a rentabilidade. O que quer dizer isso? Menos risco eu preciso assumir. Ou seja, faça uma carteira diversificada em classes de ativos. A partir dessas classes, você vai aportando de maneira conservadora, fazendo rebalanceamentos. Quando uma subiu muito, você vende um pouquinho daquilo que subiu muito, compra um pouquinho daquilo que não subiu tanto ou caiu alguma parte, né? E aí, a partir disso, você vai comprando na baixa e vendendo na alta, sempre usando a volatilidade do mercado ao teu favor, beleza? Não fique 100% numa classe de ativos, porque isso vai deixar os teus braços atados conforme a volatilidade ela vai se desenvolvendo. Se você tiver 100% em renda fixa, o mercado ele pode subir muito e você vai ficar frustrado porque não tinha ações. Mas quando a bolsa cair muito, você vai ficar frustrado por só ter ações se tiver 100% em ações. É importante você ter esse mix no teu portfólio de vários ativos, beleza? Mas falando em competências técnicas aí, olha o que eu faria com 16 anos. Eu leria um livro por quinzena e eu não faria essas leituras aí que o pessoal se engana, de ler no 4.0, no 3.0, no audiobook. Eu não tenho nada contra o audiobook não, eu acho até que se for mais produtivo para você, você deve focar em audiobooks, mas deve fazer uma página, uma folha de resumo, tá? Isso vai forçar o teu cérebro a compreender aquele conteúdo e processar ele de uma maneira diferente. Isso vai ajudar no teu aprendizado, beleza? Então, lê um livro a cada 15 dias, tente começar pelos livros da tua atividade. A minha foi finanças, mas eu gosto muito de ler também sobre psicologia e gestão de empresas, tem tudo a ver com investimentos, ou seja, procure assuntos convergentes e não tenha sempre um assunto só, mas assuntos convergentes. Ah, Tio, dá um outro exemplo de assunto convergente. Eu gostava muito de ler na adolescência sobre exercício físico e dieta. É convergente com investimentos, porque você está lidando com hábito, disciplina e também com gerenciamento de impulsos. Quando você está fazendo dieta, está fazendo um programa de treinamento para te levar para um outro patamar, você tem que lidar muito com a história dos impulsos, tá? Por isso que são convergentes. O que eu sugeriria também você saber? Aprender sobre programação VBA. Isso aí é programação para você fazer sistemas no Excel. Vai facilitar muitas rotinas que você vai ter. Pode gerenciar algumas tarefas que você tenha que fazer.
também pode te ajudar a criar sistemas de investimentos que vão ser bastante atrativos e podem te dar muito dinheiro. Outra coisa que eu estudaria muito é marketing digital focado principalmente na parte de tráfego, porque a habilidade de você saber fazer tráfego na internet hoje em dia é equivalente a você saber falar em público, tá? Vender a tua ideia. E essa é a quarta coisa aí que eu falo para você focar, aprender a se expressar, falar em público. Isso pode ser para fazer palestras ou pode ser também para fazer um vídeo aqui na internet, já que hoje em dia as pessoas fazem de tudo para não ler um livro. Então, se você puder passar conhecimento através de conteúdo online, as pessoas vão preferir escutar você falando sobre um livro do que ler o próprio livro. É impressionante isso, as pessoas estão fazendo de tudo hoje em dia para não ler um livro. Tanto que tem esses vários aplicativos aí, 12 minutos, e-book, não sei o que lá, não sei o que lá. Aprende, galera, essa história, começa um livro e termina ele. Não é para você terminar o livro, é para você não criar o hábito de começar coisas e não terminar. Já vou botar aqui nessa pergunta também. Isso aí eu vejo um problema muito sério nos jovens, nos adolescentes. Faz parte, eu acho, da idade, né? Mas para com essa história de começar e não terminar. Você está mandando duas mensagens perigosíssimas para o mundo. Primeira mensagem é para as pessoas que estão observando você. Você está mandando a mensagem: eu não termino aquilo que eu começo. Como é que as pessoas vão começar alguma coisa com você se elas já estão vendo que você não termina as coisas que você começa? Acorda para a vida, acorda para a mensagem que você está mandando para o mundo. E outra coisa é a mensagem que você está mandando para você mesmo. A mensagem que você está mandando para você é assim: eu sou um perdedor, eu sou um desistente. E lembra desse ditado aqui, ó. Não existe perdedor, existe desistente. Porque todo vencedor, ele tem uma coisa em comum, ele nunca desistiu. Beleza? Vamos para a quinta pergunta aqui. Matheus Guzmão, menino de 12 anos, eu gosto muito dele, tá? Quantos por cento você acha que o mercado é eficiente, Túlio? Mateuzinho, que pergunta boa, Vamos fazer a conta aqui. Nos últimos 12 meses, 252 dias úteis, né? Vamos falar que o mercado ele ficou, de alguma forma, ineficiente durante o mês de março inteiro. Então, estamos falando de 22 sobre 252, 4,8% dos dias o mercado não esteve eficiente. O que é eficiente, gente? Primeiro vamos definir aqui o que é eficiência do mercado. Muita gente confunde isso, não sabe o que é isso. A eficiência do mercado, galera, é eu conseguir ganhar mais dinheiro sem assumir mais risco. Porque o mercado ele é eficiente nessa parte. Quanto mais eu quero ganhar, mais eu tenho que arriscar. Vou te falar aqui uma coisa que você vai perceber a essência disso. Tem como eu, na vida real, ganhar mais dinheiro sem sair da cama, sem trabalhar? Não é eficiente. A eficiência da vida real é a seguinte: quanto mais eu trabalho, mais eu invisto em mim, mais eu entrego, mais eu ganho. No mercado financeiro, a eficiência ela é quanto mais risco eu assumo, mais eu ganho. A própria economia brasileira ela é ineficiente por quê? Porque o CDI ele deu mais dinheiro do que as ações na média durante um grande período de tempo. Mas eu acredito que essa matemática aí, Mateuzinho, vamos falar que ela seja... Acho que o mercado é eficiente 90% do tempo, tá? 90% do tempo. Beleza? Um parente pediu dinheiro... Sexta pergunta e última pergunta, tá, galera? Um parente pediu emprestado... Peraí, eu vou voltar aqui na pergunta assim, que faltou aqui um negócio, tá? Existe a hipótese fraca, semi-forte e forte do mercado eficiente, tá? Ou seja, o Brasil já esteve muito tempo na hipótese fraca.
Eu acho que ele está hoje em dia na hipótese semi-forte. Os Estados Unidos está na hipótese forte do mercado. Fechado? O parente pediu emprestado dinheiro. Qual é a melhor forma de ajudar? Uau, essa aqui é sensível. Eu acho que a melhor forma de você ajudar é entender se você quer ajudar ou você não quer lidar com a culpa de não ajudar. Por quê? Se você não quer lidar com a culpa de não ajudar, você tem que dar uma tarefa para ele, e aí a partir do momento que ele cumpre a tarefa, você paga ele com o dinheiro. E aí você não vai estar ajudando. Você vai estar trocando o tempo dele por dinheiro. E aí pode cair naquela questão, pô, mas o cara é um incompetente em tudo que ele faz, é por isso que ele não tem dinheiro, não sabe fazer porcaria nenhuma. Aí você vai ter mais uma opção, que é a seguinte: você vai emprestar porque ficou com pena, ou você vai falar não, tá? Outro lado da história. Eu tenho que emprestar porque eu acho que é o certo emprestar. E eu vou te falar o seguinte, não empresta, dá. Porque se ele não te pagar, você vai perder o parente, vai perder o amigo, vai criar um clima super constrangedor no ambiente familiar. Então é melhor dar do que emprestar. Se você não pode dar e não tem a tarefa para trocar, sugiro aí que você fale não, tá? E assim, não se sinta constrangido em falar não, porque cada um tem a vida que merece. Beleza? Provavelmente essa pessoa teve a oportunidade e não aproveitou. Eu tô fazendo esse vídeo aqui num sábado, 7 horas da noite. Poderia muito bem estar na praia, bebendo água de coco, podia estar com a minha mulher, podia estar zoando com os meus amigos, podia até estar vendo Netflix sem fazer nada. Mas eu decido estar aqui gerando valor para as pessoas. Ou seja, essa pessoa que está pedindo dinheiro emprestado, durante muito tempo, ela decidiu olhar primeiramente para os problemas dela do que olhar para os problemas dos outros. E o grande segredo aqui, galera, para a gente finalizar esse vídeo, sabe como é que você ganha dinheiro? Resolvendo o problema dos outros. Por isso que a gente botou nessa caixinha de perguntas aqui, qual o seu problema? E olha só, eu ainda vou dar essa resposta de graças para as pessoas. Mas isso vai gerar um movimento de reciprocidade. Em algum momento eu vou colher os frutos desse transbordo, tá? Então, galera, esse aqui foi o Chama Tchuli, hashtag 43, se meu Beatle fala. Se meu Beatle falasse, né? Beijo aí pro Herbie, que adora esse filme. Quem não viu, não sabe o que tá perdendo aí. Não sabe o que foi a sessão da tarde. Mas, galera, foi isso. Deixa teu comentário aqui se você discorda ou concorda com alguma coisa que eu falei. Eu acho que o ponto mais interessante que eu trouxe aqui nesse Chama Tchuli foi exatamente essa história de emprestar dinheiro para parente, tá? Pesado essa. Deixa teu comentário aqui, o que você faria? Empresta, não empresta, dá? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. É só o começo.